O canal Simply Manic 6075 era comandado por Samantha Wohlford, uma jovem de 24 anos que vivia em Monticello, no Texas, ao lado do marido Ernest Lee Ibarra, conhecido como Ernie, e os 5 filhos do casal. Os vídeos que ela postava giravam em torno de sua rotina e de assuntos aleatórios do dia a dia. A história do casal começou em 2008, em meio a um período turbulento da vida de Samantha. Recém-divorciada, mãe solteira de gêmeos e sem perspectivas no campo amoroso, ela conheceu Ernie em um estúdio de tatuagem. O encontro foi imediato. Começaram a namorar, logo estavam juntos e decidiram formar uma família. Em um de seus vídeos, Samantha chegou a dizer que o dia em que conheceu Ernie tinha sido o mais feliz de sua vida. Com o tempo vieram mais 3 filhos, incluindo outro par de gêmeos. Criar 5 crianças não era nada simples, mas Ernie fazia o possível para sustentar a casa, chegando a trabalhar como entregador de pizza. A vida não era fácil, mas pareciam ser uma família unida. O que Samantha realmente queria, no entanto, era alcançar a fama como atriz, sonho que nunca deixou de perseguir. I've always wanted to be an actress. I think it is so much fun. I've been extras in movies. I've had small parts in like short films. It is so much fun and it is so beautiful. It is one of the most amazing forms of art ever to be able to express yourself that way. I think it's amazing. Em outubro de 2010, Samantha criou seu canal no YouTube acreditando que poderia ser sua porta de entrada para a fama. No início, tudo parecia promissor. Mesmo que a maioria dos vídeos não ultrapassasse 100 visualizações, ela se sentia motivada a continuar. Com o passar do tempo, porém, a paixão virou obsessão. Samantha gastava mais horas gravando e editando do que com a própria família. Isso aumentou a tensão dentro de casa e deixou Ernie cada vez mais sobrecarregado. Por volta de 2014, a situação ficou ainda mais instável. Samantha começou a expor brigas e até acusações de agressão contra o marido em alguns de seus vídeos, revelando que o relacionamento estava em colapso. Em março daquele mesmo ano, após postar um vídeo aparentemente sem importância, ela desapareceu da internet sem qualquer explicação. Ninguém sabia se havia desistido do canal ou se apenas tinha decidido focar na vida pessoal. O mistério durou até 20 de fevereiro de 2015, quando os inscritos receberam, enfim, uma atualização, só que da pior forma possível. Naquela data, a polícia do Texas recebeu uma ligação desesperada da tia de Samantha, dizendo que sua sobrinha estava em perigo. Coles County 911, what's your emergency? I have a home invasion. My niece is tied up. I am at the verge of untying my niece at this particular moment. Okay, she's tied up. She is tied up and gagged. And gagged? Is that what you Yes, said? ma'am. Is there anybody else there? Where are the kids? We have 5 small infants asleep. De acordo com o relato, 3 homens mascarados teriam invadido a casa durante a madrugada. Eles atacaram o casal no quarto, amarraram Samantha em um cômodo e espancaram Ernie com a coronha de uma arma, antes de levá-lo à força. Mesmo presa, Samantha conseguiu se soltar parcialmente e telefonou para sua tia, que correu até a casa, a libertou e acionou a polícia. As crianças estavam bem, mas um detalhe chamava a atenção. Nada havia sido roubado. O único alvo era Ernie. Como ele não tinha inimigos conhecidos, a versão de Samantha começou a soar estranha. Levada para prestar depoimento, ela inicialmente disse não saber de nada. Pouco depois mudou a história e deu o nome de um suspeito, John Rebel. Segundo ela, esse homem teria se envolvido após ouvir relatos de que Ernie a agredia e teria decidido fazer justiça com as próprias mãos. A polícia logo descobriu que John Rebel era, na verdade, Jonathan Sanford, que foi preso junto com seus comparsas Joseph Pon e Octavius Raimes. Durante o interrogatório, Jonathan não resistiu e confessou. Sim, eles haviam sequestrado Ernie, mas acrescentou que ele já estava morto. O trio o levou até uma área de mata isolada e o executou com um tiro na nuca. Mas a grande questão permanecia. Por que fariam isso? E a resposta levava inevitavelmente a Samantha. A investigação revelou provas diretas contra ela. Entre as evidências estavam mensagens de texto enviadas a Octavius, nas quais Samantha dava instruções claras. Mate o telefone.
Desligue isso. Livre-se do celular. Ande. Estava evidente que ela não apenas sabia do crime, mas o havia arquitetado. Com o avanço do inquérito, a verdade veio à tona. Samantha, obcecada pela fama e sufocada pelos problemas familiares, decidiu se livrar de Ernie. O plano inicial era plantar drogas em seu carro para incriminá-lo, mas a ideia acabou evoluindo para algo muito mais cruel: a morte. Há indícios de que Samantha acreditava que a tragédia chamaria a atenção para o seu canal no YouTube, uma mistura perturbadora de ambição e frieza. No julgamento, ela foi considerada culpada e condenada a 149 anos de prisão pelo assassinato do próprio marido. 5 crianças ficaram órfãs por causa de um crime brutal, motivado por ego e desejo de fama. Antes de continuar, certifique-se de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Elliot Rodger era um jovem britânico que ficou conhecido por seus vídeos no YouTube. Ele costumava gravar dentro do próprio carro, sempre falando sobre sua frustração com a vida, principalmente por não conseguir atrair mulheres. Em muitos desses vídeos, Elliot deixava transparecer um comportamento narcisista, questionando por que não recebia atenção feminina, já que, segundo ele, tinha tudo para ser desejado: boa aparência, personalidade agradável, um carro de luxo e até um senso de moda refinado. I've been attending college in Santa Barbara for about 2.5 years now. And in those 2.5 years, I've experienced nothing but loneliness and misery. And my problem is girls. There are so many beautiful girls here, but none of them give me a chance, and I don't know why. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. Well, it's nicer than 90% of the people in my college. You know, I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. No dia 23 de maio de 2014, Elliot publicou mais um vídeo em seu canal. Nele reclamava de como as mulheres preferiam homens prepotentes em vez de alguém como ele, e de forma perturbadora declarou que elas seriam castigadas por ignorá-lo. For the last 8 years of my life, ever since I've hit puberty, I've been forced to endure an existence of loneliness, rejection, and unfulfilled desires, all because girls have never been attracted to me. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. It's an injustice, a crime, because I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men, instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. Horas depois, o nome de Elliot Rodger estampava manchetes em todo o mundo. Naquele mesmo dia, ele deu início ao que ficou conhecido como o Massacre de Isla Vista, nos arredores da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Ao longo do ataque, 6 pessoas foram mortas e outras 14 ficaram feridas. Elliot começou esfaqueando 3 rapazes em seu apartamento. 3 horas depois, dirigiu até a casa de uma fraternidade feminina. Como não conseguiu entrar, atirou contra 3 jovens que estavam do lado de fora. Na sequência, assassinou um estudante dentro de uma loja próxima. Depois, iniciou uma perseguição alucinada pelas ruas de Isla Vista. Enquanto trocava tiros com a polícia, chegou a ser atingido no abdômen, mas sem ferimentos graves. Elliot disparava de dentro do carro e ainda atropelou pedestres durante a fuga. O episódio terminou quando ele bateu em um veículo estacionado e, em seguida, tirou a própria vida com a mesma arma. O que deixou o caso ainda mais aterrorizante foi o fato de que seu último vídeo já antecipava tudo. Nele,
Elliot explicava que atacaria para se vingar das mulheres que o rejeitavam e também dos homens sexualmente ativos, a quem invejava pela vida que, em sua visão, ele nunca teria. On the day of retribution, I am going to enter the hottest sorority house of UCSB. And I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde slut I see inside there. I'll take great pleasure in slaughtering all of you. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. Logo após o massacre, veio à tona que Elliot havia enviado um e-mail para familiares e conhecidos contendo um extenso manuscrito autobiográfico. O documento, intitulado My Twisted World, Meu Mundo Distorcido, acabou sendo publicado na internet. Nele, ele relatava desde sua infância até os conflitos familiares, passando pela frustração de nunca ter tido uma namorada, o ódio crescente pelas mulheres, o desprezo por minorias e, por fim, a descrição detalhada do que chamava de seu ato de retribuição. Elliot Rodger ficou marcado como um dos casos mais emblemáticos de um criador de conteúdo online que acabou se transformando em assassino em massa. O canal Gunnar Runar 87 no YouTube parecia algo completamente inofensivo à primeira vista. Ele pertencia a um jovem islandês chamado Gunnar Runar Sigthorsson e tinha apenas um único vídeo com pouco mais de 3 minutos, onde ele declarava seus sentimentos para a garota que amava. O título do vídeo, traduzido para o inglês, era Minha Confissão para Hildur. Nele, Gunnar falava coisas como: Hún á nefna sérstakasta manneskja sem ég nokkuð tímann hitt. Ég verð svo ótrúlega glaður bara að vera nálægt henni. Það þarf ekki meira. Og þetta er ætlað þér, því að ég held sé orðin ástfangin af þér. Mas aquilo que parecia apenas uma declaração inocente acabou se tornando a chave para resolver um dos crimes mais chocantes da Islândia. E tudo levava de volta a Gunnar e a sua infância complicada. Ele cresceu sem a presença da mãe e desenvolveu uma ligação fortíssima com o pai. Porém, na noite de 20 de setembro de 1996, quando tinha apenas 9 anos, sua vida desabou. Seu pai tirou a própria vida com um tiro, e Gunnar estava no mesmo cômodo, presenciando a cena. Esse trauma marcou profundamente sua mente. Ele se isolou e se recusava a aceitar a perda como realidade. Tudo parecia perdido até conhecer uma colega na escola primária chamada Hildur. Encantado de imediato, Gunnar passou a admirá-la em silêncio durante anos, mas nunca teve coragem de se declarar, com medo de perder a única amiga que tinha. As coisas mudaram em 2009, quando Hildur ficou noiva de um homem chamado Hannes. Esse acontecimento deu a Gunnar a coragem que faltava para expressar seus sentimentos, mas sua timidez o impediu de fazê-lo cara a cara. Então, em março daquele ano, ele criou um canal no YouTube e publicou sua confissão em vídeo. Hildur, no entanto, nunca correspondeu. Mesmo assim, manteve a amizade, e até Hannes parecia não se importar com a presença dele. Algo que mais tarde se mostraria um grande erro. O destino trágico se desenhou em 14 de agosto de 2010. Naquela noite, Hildur foi a uma festa onde Gunnar também estava. Depois de beber demais, acabou desmaiando. Por serem próximos, Gunnar se ofereceu para levá-la em segurança, mas em vez de deixá-la em casa, ao lado do marido, preferiu levá-la para sua própria residência. Na manhã seguinte, Hildur acordou furiosa, ligou para uma amiga pedindo carona e voltou para casa. Mas, ao abrir a porta, se deparou com uma cena de puro horror. Seu marido Hannes estava caído no alto da escada, ensanguentado. Ele havia levado mais de 20 facadas, espalhadas pelos braços, pernas, nuca e tronco. Já não havia mais nada a ser feito. O caso foi imediatamente tratado como homicídio. No começo, a polícia suspeitou de alguma vingança ligada aos negócios de Hannes,
Mas não demorou para descobrirem o vídeo de Gunnar e levá-lo para prestar depoimento. Ele negou o envolvimento e foi liberado por falta de provas. A reviravolta veio logo depois, quando os investigadores encontraram uma pegada ensanguentada ao lado da cama da vítima. Ela foi identificada como sendo de um modelo de tênis Adidas de edição limitada, do qual apenas 18 pares existiam em toda a Islândia. Gunnar era dono de um desses pares. Essa coincidência foi suficiente para que ele fosse novamente detido. A busca em seus pertences revelou vestígios do sangue de Hannes em seus tênis e também em seu carro. Pressionado, Gunnar acabou confessando o crime. Disse que planejava tudo havia meses e que até roubou alguns itens para não deixar rastros de compras que o ligassem ao assassinato. Hildur acreditava que ele tivesse colocado algo em sua bebida naquela noite, já que nunca desmaiava só com álcool. Após matar Hannes, Gunnar dirigiu até um pier e jogou no mar os objetos usados no crime. Sua queda só aconteceu porque o saco de lixo onde tentava esconder as pegadas rasgou durante o caminho. O motivo, o mais óbvio possível. Eu amava Hildur. Ela deveria estar comigo, não com ele, declarou Gunnar durante a investigação. O julgamento começou em 1º de março de 2011. Surpreendentemente, ele foi declarado inocente por insanidade, já que sua defesa alegou que o trauma de infância afetou completamente sua sanidade. Mas a promotoria recorreu, afirmando que ele sabia exatamente o que estava fazendo. No 2º julgamento, a Suprema Corte da Islândia o considerou culpado e o condenou a 16 anos de prisão, pena considerada até leve pela brutalidade do caso. Mesmo assim, Gunnar não cumpriu tudo. Ele foi solto em julho de 2019, após cumprir apenas metade da pena, e desde então vive sob supervisão, trabalhando em um armazém local. Diana Lovejoy era uma escritora técnica bem-sucedida que morava em Carlsbad, Califórnia, ao lado do marido, Greg Mulvihill. Apesar do trabalho corporativo garantir estabilidade financeira, sua verdadeira paixão era o esporte. Ela era triatleta e gostava de registrar cada etapa de sua jornada em vídeo. Esse interesse a levou a criar um blog de fitness chamado Lovejoy Fitness e, em 2008, um canal no YouTube chamado Heavy DJ. Lá, Diana compartilhava momentos variados, desde encontros familiares, mergulhos com um cilindro ao lado do marido, até tentativas de comandar um programa de culinária. Doesn't that smell nice? Apesar dos esforços, o canal nunca ganhou relevância. Em março de 2012, Diana decidiu abandonar o projeto. Mas havia uma razão mais dolorosa por trás dessa escolha. Ela e Greg vinham tentando ter filhos há anos, mas Diana sofreu 8 abortos espontâneos. Até que, em setembro daquele mesmo ano, o casal finalmente teve um menino saudável. O que deveria ser um período de alegria, no entanto, marcou o início de uma fase turbulenta. Pouco tempo depois, Greg perdeu o emprego e Diana passou a sustentar sozinha a família em uma das regiões mais caras da Califórnia. O peso financeiro, somado ao desgaste emocional, abalou o casamento. As discussões se tornaram frequentes. Em 9 de julho de 2014, Greg chegou em casa e encontrou um policial na porta. O agente o informou que ele não poderia entrar, pois Diana o havia acusado de agredir tanto a ela quanto o filho. Começou então uma longa batalha judicial, que se estendeu por quase 2 anos. As investigações não encontraram nenhuma prova das acusações feitas por Diana. O divórcio foi concluído em 2015, dando a Greg guarda compartilhada de 50% do filho e obrigando Diana a pagar $120 mil no acordo. Mas antes que tudo fosse oficialmente encerrado, Greg recebeu uma ligação suspeita de um número oculto. Do outro lado da linha, um homem se apresentou como detetive particular contratado por Diana. Ele dizia ter documentos que comprovariam as agressões, mas, curiosamente, queria ajudar Greg, alegando ter deixado o material preso em um poste de energia em uma trilha da região. Desconfiado, Greg decidiu ir até o local na noite de 4 de setembro de 2016, acompanhado de um amigo. O que ele não sabia era que estava prestes a cair em uma emboscada. Hello, this is 911. Yeah.
My friend has just been shot. Do you know who shot him? There's a guy lying down like a sniper. A sniper? Did you see him at all? Briefly, we saw the gun, and he shot at us like 6 or 7 times. Quando Greg se aproximou do poste indicado, um tiro foi disparado, atingindo-o no peito. Por um golpe de sorte, a bala passou a poucos centímetros de seu coração, permitindo que sobrevivesse. Quando a polícia chegou, o atirador já tinha fugido. No local, porém, foram encontrados 2 panos de limpeza usados pelo criminoso. A análise de DNA revelou algo surpreendente. O material pertencia a Weldon McDavid, instrutor de tiro de Diana. Ele negou qualquer envolvimento, mas as provas eram esmagadoras. Uma varredura térmica identificou panos idênticos em sua casa. Imagens de câmeras de segurança mostraram Diana comprando o celular descartável usado para armar a emboscada. E, para completar, a arma do crime foi encontrada escondida no sótão da garagem de Weldon. A essa altura já não restavam dúvidas. Diana havia tramado a morte de Greg, provavelmente para se livrar da indenização e ainda garantir a guarda integral do filho. Diana e Weldon foram presos e levados a julgamento em novembro de 2017. Ambos foram condenados. Ela recebeu 26 anos à prisão perpétua, enquanto Weldon foi sentenciado a uma pena ainda mais pesada, de 50 anos à prisão perpétua. Apesar da tragédia, houve um ponto positivo. Greg se recuperou totalmente e hoje vive com o filho, longe das armadilhas mortais que quase lhe custaram a vida. Suzanne Eaton tinha 59 anos, era uma respeitada cientista norte-americana e lecionava biologia molecular em Dresden, na Alemanha. Parte essencial de sua carreira era viajar constantemente pelo mundo para participar de conferências científicas. Em julho de 2019, embarcou para a charmosa ilha de Creta, na Grécia, para mais um desses eventos, sem imaginar que essa viagem seria a última de sua vida e que o responsável por seu fim acabaria sendo desmascarado pelos próprios vídeos que postava no YouTube. O desaparecimento aconteceu em 2 de julho. Naquele dia, após uma das palestras, Suzanne passou algum tempo com colegas, chegou até a tocar piano no saguão do local e, em seguida, despediu-se para retornar ao hotel. Foi a última vez que alguém a viu viva. Quando não apareceu na conferência seguinte, marcada para as 18 horas, os colegas estranharam. Suzanne não era do tipo que faltava sem avisar. A preocupação só aumentou quando mais de 24 horas se passaram sem nenhum sinal dela. No dia 3 de julho, a polícia foi acionada. Os agentes entraram em seu quarto com uma chave reserva. Tudo estava intacto: bagagem, documentos, pertences pessoais. A única coisa ausente eram seus tênis de corrida e roupas de esporte. Para quem a conhecia, esse detalhe dizia muito. Além de cientista brilhante e pianista, Suzanne era faixa preta em taekwondo e tinha o hábito de correr todos os dias. Os investigadores logo deduziram que ela havia saído para correr e nunca mais voltou. Como estava calor intenso naquela tarde, cogitou-se que pudesse ter sofrido uma insolação ou algum mal-estar no caminho. A polícia local organizou buscas em trilhas e áreas próximas ao hotel. A família de Suzanne chegou a oferecer 50 mil euros de recompensa por informações. Porém, só no dia 8 de julho veio a descoberta macabra. 2 jovens exploravam um dos inúmeros bunkers da Segunda Guerra Mundial espalhados por Creta quando encontraram algo estranho. Um saco de aniagem cobrindo algo no chão a cerca de 200 metros da entrada. Ao levantar a ponta, se depararam com o corpo brutalmente ferido de Suzanne Eaton. A autópsia revelou o horror: múltiplas fraturas, costelas quebradas, uma orelha arrancada e sinais claros de violência extrema. Ficou evidente que não se tratava de acidente. Pouco depois, investigadores localizaram marcas de pneus que levavam diretamente ao bunker. A análise confirmou: pertenciam ao carro de Giannis Periskakis, agricultor local de 27 anos. Quando questionado, Giannis negou qualquer envolvimento. Disse que passar pela região era apenas coincidência e chegou a alegar que nem conhecia o bunker, uma mentira que mais tarde o colocaria contra a parede. Giannis alimentava o sonho de virar youtuber famoso. Criara seu canal em 2012 e publicava vídeos regularmente, mas dias antes da descoberta do corpo havia apagado quase tudo, deixando apenas 3 vídeos sobre artes marciais e meditação.
A polícia conseguiu recuperar os conteúdos excluídos e neles a prova crucial: gravações de Giannis explorando justamente os bunkers da região, incluindo o mesmo em que Suzanne foi encontrada. Essa contradição foi suficiente para prendê-lo no dia 15 de julho. As evidências só se acumulavam. O bunker ficava em terras pertencentes à família dele, e amostras de sangue de Suzanne foram encontradas no porta-malas de seu carro. Sem saída, Giannis confessou. Afirmou ter visto Suzanne correndo, a atropelado 2 vezes e em seguida levado até o bunker onde a matou. Mais tarde, mudou a versão, dizendo ter sido possuído por um demônio. O júri não acreditou em nenhuma desculpa. Em 2020, ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Mas o caso não parou por aí. Indícios apontam que Suzanne pode não ter sido sua única vítima. Antes disso, Giannis já havia sido preso por incêndio criminoso e maus tratos a animais, comportamentos que muitos especialistas associam a perfis de assassinos em série. Após a prisão, várias mulheres também relataram que ele tentou atropelá-las no passado. Em um dos vídeos apagados, ele chega a mostrar ossos suspeitos dentro do mesmo bunker onde o corpo de Suzanne foi encontrado. Esses restos nunca foram localizados pela polícia, levantando a possibilidade de que Giannis tenha retirado as provas antes da investigação. O mais assustador de tudo é a fala de um amigo que aparece em uma das gravações, insinuando que Giannis já teria deixado um velho naquele local anteriormente. Traduzida, a frase do amigo seria algo como: "É aqui que você deixou aquele velho?" Essa simples pergunta sugere algo perturbador. Suzanne pode não ter sido a primeira vítima de Giannis, e até hoje fica no ar a dúvida angustiante de quantas outras pessoas podem ter sido assassinadas por ele antes de finalmente ser descoberto.